O Polanyi não era húngaro. O Polanyi, ele era austríaco. Mas ambos na Alemanha. E o Taylor, que o Taylor aí é o... Esse G aqui está errado, porque ele é Charlie. Então isso aqui seria um C. Foi um erro de digitação. Na mesma época, imaginaram uma explicação que hoje a gente vê em microscopia eletrônica de transmissão. Vê na estrutura atômica. Uma coisa que eles chamaram, em alemão é Versetzung, e em inglês é dislocation. Inclusive aqui a gente logo percebe como é que o americano é mais prático, o inglês é mais prático nas denominações. Vocês vão ver que dislocation é uma denominação que se justifica pelo que acontece de forma fenomenológica. Eles aqui, se alguém conhece alemão aqui na plateia, isso quer dizer anomalia. Uma anomalia, que no caso é uma anomalia no reticulado cristalino, contrariando localmente a previsão de Bravais. O que eles imaginaram é o seguinte: olhem aqui os átomos todos arrumados de acordo com o sistema de Bravais desse material, e que, de repente, tem um plano, esse plano aqui central, que ele deixa de existir. Estão vendo? A imagem está dando para ver? Vamos ver na outra. Vamos ver ela ampliada. Então, o que a gente percebe é que daqui para baixo está tudo saudável. Daqui para cima não está saudável. Reparem que a rede aqui, atômica, sofre, ou a rede cristalina, sofre uma anomalia. Percebem? O que acontece com os átomos que estão na proximidade dessa anomalia? Eles estão mais tensos que aqueles que estão distantes da anomalia. Eu gosto do nome discordância da nossa literatura, porque isso significa que há uma parte do material localizada que discorda do que seria normal, segundo a previsão de Bravais. Agora, vamos justificar o nome americano? Aqui é uma outra imagem, para caracterizar aqui com vocês, eu podia usar essa expressão, o que é uma linha de discordância. Linha de discordância é, digamos, esse eixo, que aqui nós estamos exatamente nele, nessa observação, para dentro do defeito. A parte saudável em cima, a parte não saudável embaixo. Se nós olharmos essa primeira imagem, veremos que há uma falha aqui. Se a tensão cisalhante estiver aplicada, essa falha, é como se essa falha fosse se movimentar, mas, na realidade, a parte não sã é que se movimenta, fazendo com que haja o movimento relativo. Se ela vem para a esquerda, o defeito vai para a direita, ou a anomalia vai para a direita, até que ela forma um degrau. Um degrau, coisa interessante. Se aquele meu corpo de prova fosse polido, excepcionalmente polido, aquele que eu levei e vi a estricção, o que a gente vê além da estricção, na região onde ela ocorre? O polimento deixa de existir. O pescoço é extremamente acinzentado, vamos dizer assim. E se nós passarmos o dedo, nós veremos que ali há uma porosidade muito grande. Que porosidade é essa? São os tantos degraus que se formaram na superfície por conta da discordância sob carga ter alcançado a superfície. Portanto, esse modelo, junto com aquela consideração que nós fizemos do círculo de Mohr, justifica plenamente a estricção que a gente vê num corpo de prova. Diminui, porque aos 45 graus, não deslocando a parte de cima da parte de baixo do corpo de prova, provoca uma rotação, digamos, em relação ao centro daquela seção. E os degraus formados pelas discordâncias que conseguiram se movimentar, como essa aqui, esses degraus, essa distância é chamada vetor de Burger. E toda a teoria das discordâncias parte dessa imagem.
Portanto, estou chegando ao fim, mas tem um detalhe para dizer. Portanto, o mecanismo de resistência mecânica dos aços carbono estruturais será tudo que na microestrutura da liga bloquear o movimento das discordâncias. Concordam? Essa é a conclusão física do que a gente viu até aqui. Tudo aquilo que houver na alma daquele material que impedir que as discordâncias se movimentem, ou pelo menos se movimentem em caráter permanente para a formação de um degrau, é um mecanismo de resistência. Então, os aços todos, que são considerados pelos calculistas de engenharia civil, dentro dos limites, chamado fundamentalmente o limite de escoamento do material, são valores de carregamento que, aplicados nas seções desse elemento estrutural, não permitirão com que nenhuma discordância se movimente. Nós mecânicos, eu sou mecânico, nós mecânicos que queremos deformar, a minha área de especialização é conformação mecânica dos metais. Nós queremos trabalhar aonde? No contrário disso. Nós queremos trabalhar a partir do limite de escoamento para permitir formar peças, formar conjuntos, formar elementos que sejam elementos onde as discordâncias no processamento, lá na usina, tiveram aplicações de tensão acima da tensão limite de escoamento. Aí você diz, mas espera aí, mas você muda a forma, mas você quer que ele seja estrutural. Tá. Uma coisa são as tensões que eu uso no processo de conformação. Outra coisa são as tensões que o meu colega que calcula estruturas vai definir como limites na aplicação. O que significa dizer que mesmo que o material tenha apresentado alguma capacidade de deformação lá no processamento da usina, ele não está fadado a não ser um material estrutural. Ele será um material estrutural dentro dos limites de tensão atuante estabelecidos pelo engenheiro calculista. Claro, o fato da discordância ter se movimentado lá na usina está explorando a capacidade de deformação plástica. Mas depois de pronta aquela peça, uma viga, por exemplo, metálica, ela vai ter que trabalhar como estrutura dentro do regime elástico. Ao contrário do que aconteceu com ela quando estava sendo fabricada na usina. Quer dizer, a propriedade depende, portanto, das condições de atuação. Mas isso é o que significa mecanismo de resistência mecânica. Aí você me pergunta, mas Edson, você falou aí de tratamento térmico, falou de presença de carbono. Você não vai falar sobre um mecanismo de resistência mecânica para que essa microestrutura bloqueie o movimento das discordâncias? No dia de hoje, quer dizer, no beabá do assunto, nós conhecemos dois mecanismos. Vocês conhecem dois mecanismos, independente de já terem vindo aqui conhecendo, estão revendo. Um deles se chama tamanho de grão e o outro se chama teor de carbono. O teor de carbono não aumenta a perlita? Hein? O teor de carbono não contribui com o aumento da perlita? Deu para ver com aquelas metalografias que eu mostrei. Será que é tão fácil uma discordância andar no meio da perlita como andar no meio da ferrita pura? Não. A perlita deve ser um tremendo freio. É por isso que o aumento do teor de carbono diminui a capacidade de deformação, aumentando a resistência. Portanto, o teor de carbono é um mecanismo de aumento da resistência mecânica dos aços carbono estruturais. E o outro é o tamanho de grão, que todo mundo aqui respondeu naquela ocasião. Se o tamanho de grão, a STM, for perto de 8, estou perguntando, queria que... Estou puxando lá o slide. Se o tamanho de grão STM for 8, esse aço é mais estrutural do que um aço com tamanho de grão STM 2? Sim ou não? 8, tamanho de grão 8, quantidade maior de grãos. Tamanho físico do grão menor. Quantidade maior de contornos. Maior dificuldade para a discordância andar.
Como é que uma discordância anda na hora que ela encontra um contorno de grão? Ela tem que vencer aquela deformidade natural do contorno. E por esse motivo é que nas aplicações siderúrgicas, uma mesma composição de aço carbono normalizado é mais resistente do que a de um aço carbono recozido. Se eu sou engenheiro mecânico, quero dar uma forma a uma peça metálica de aço carbono, qual é o tratamento que eu devo dar antes de proceder esse carregamento? Recozimento. Porque com isso eu aumento o tamanho físico do grão. Não é isso mesmo? E com isso eu favoreço o movimento das discordâncias. Quando ela estiver pronta, que eu dou aquele jato de água fria para normalizar e entrego para o meu colega civil, o colega que vai fazer a estrutura, o que está acontecendo com aquelas mesmas discordâncias que facilitaram a movimentação e a conformação? Elas estarão mais bloqueadas e, portanto, os limites de resistência estarão ampliados. Quer dizer, eu brinco de aquecer para amolecer e de resfriar, diminuindo o tamanho físico do grão, ou aumentando o número de tamanho de grão STM para conseguir limites de resistência maiores. Esse era o objetivo dessa conversa. Dando nome aos bois, trazendo aqui alguma coisa mais tecnológica. Eu tenho aí uma pequena tabelinha, isso seria muito mais amplo, com alguns aços, com as normas conhecidas, nossas, dos calculistas. Um aço ASTM A36 pertence a uma norma em que os aços carbono estão todos ali relacionados. Olha o SY aqui, 195 a 260 megapascal. Isso, na minha unidade, que os mecânicos preferem, quilograma-força por milímetro quadrado, isso significa 19,5 a 26 megapascal. Megapascal não, quilograma-força por milímetro quadrado, perdão. Um aço de alta resistência e baixa liga, quer dizer, é um aço carbono que recebeu alguns elementos de liga a partir do níquel. Nós temos aqui 4 normas que eu coloquei. Olha o aumento do SY em função disso. Isso é porque aquela alma, que eu aqui simplifiquei com o teor de carbono e com o tamanho de grão, ela recebe outros ingredientes de atuação. Recebe um glifage, um diamicron, para melhorar o metabolismo diabético. E existem os aços ligados da norma STM 709, que vão até 70 kg-força por milímetro quadrado. É um excepcional limite de escoamento. Esses aços, alguns desses aços, eu estou repetindo aqui a nomenclatura, os valores do SY, e dizendo aqui quais são os elementos de liga que eventualmente neles existem. O níquel-cromo no 242, o vanádio, o nióbio. O manganês está em todas, porque o manganês está presente em toda a ocorrência ferrosa. Aqui o nióbio com cromo, silício, titânio, aqui o vanádio e assim sucessivamente. Quer dizer, quem tem a curiosidade é só pegar uma norma da STM que vai verificar, não somente esses valores do SY que eu estou colocando aqui, mas repara como é que a faixa é ampla, 290 a 345, quem é que está trocando isso aqui? Quem é que está passando 290 para 345? O que eu estou fazendo de tratamento térmico dentro da microestrutura. O que eu estou fazendo com os aquecimentos e as velocidades de resfriamento no material. Eu agradeço a atenção de vocês. Terminamos e eu fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer coisa que queiram fazer, o que não quer dizer que eu tenha a resposta. Vou procurar me limitar à parte que eu falei. Eu fico empolgado e, de repente, entro em outros mecanismos, mas vou procurar me conter. Tudo bem? Obrigado. Muito bem. Quem vai fazer pergunta sou eu ou não? Eu já fiz várias perguntas.
Pois não, Tomás de Aquino, nosso colega aqui do clube, grande engenheiro de Minas. Boa noite, meu nome é Tomás de Aquino, tenho uma firma pequena de engenharia, Ignorância Engenharia, e associado ao Clube de Engenharia. Eu quero, inicialmente, cumprimentar para que o clube, os presentes e a sociedade geral tenham oportunidade para esse tipo de palestra, porque há uma carência grande a nível de até recuperação de questões escolares, da parte que a gente atua aí no dia a dia. E esse tipo de palestra, Edson, feita, é extremamente importante, porque eu sou engenheiro metalúrgico também, dos anos, sou civil, metalúrgico e mineral. Mas atuei muito na área metalúrgica, mais aplicação do que propriamente dentro da produção. 17 anos na Uzi Minas, depois na Sidebras, que é uma Roge, como gerência de projetos, projetos siderúrgicos. Mas, de qualquer forma, a gente via que, vamos dizer, com o passar do tempo, os engenheiros mesmo metalúrgicos, eles ficavam carentes de ter uma certa solidez de confirmações do que praticava na área metalúrgica. Eu procurei me manter razoavelmente em dia, mas, de modo geral, faltava dentro mesmo da profissão do engenheiro metalúrgico, engenheiro mecânico, que estão muito ligados, né, e civil, uma espécie de uma reciclagem, porque esses aspectos teóricos e que mostram também na prática são muito importantes. Eu estou dizendo isso porque o clube poderia proporcionar esses tipos de palestras. Da área metalúrgica tem um campo enorme, e nós não temos nas divisões técnicas a metalurgia diretamente, mas podia estimular em fazer relacionado à construção lá do Ricardo, relacionado à parte mineral, porque a metalurgia é uma continuação da atividade mineral, e principalmente na área civil. A construção metálica, no caso que são aplicados os aços chamados estruturais, é algo fantástico. Nós estamos atrasadíssimos. Nós consumimos em aço no Brasil hoje da ordem de 100 quilos per capita. O Japão são 600 quilos per capita, né? Então, nós somos um país tipicamente siderúrgico e devia ir mais adiante. E as nossas escolas, tanto a metalurgia, que não precisa falar, porque eu teria obrigação, mas a escola da parte mecânica e da parte civil deveriam pregar mais vamos dizer, um subitem